Você já se pegou olhando para o teto, no silêncio da madrugada, se perguntando: é só isso? O trabalho que você tanto se esforça, o dinheiro que corre atrás, as metas que te disseram para alcançar, tudo parece perder o brilho. É como se algo gritasse por dentro, dizendo que você está seguindo um roteiro que não foi escrito por você. Tolstói, um dos maiores escritores da história, viveu exatamente esse vazio e teve coragem de encará-lo de frente. O que ele descobriu pode transformar completamente a forma como você enxerga sua própria existência, mas esteja avisado, não é uma verdade confortável. Tolstói alcançou fama, fortuna e reconhecimento, mas em certo ponto da vida, tudo isso se tornou irrelevante. Ele percebeu que havia construído sua identidade com base em expectativas externas. Era um sucesso por fora e um homem desesperado por dentro. Essa crise o levou a confrontar a pergunta mais temida de todas: será que minha vida foi uma mentira bem contada? Muitos vivem assim, colecionando troféus que não significam nada, sustentando uma imagem que não corresponde à essência. O medo de desagradar, de não pertencer, de decepcionar, nos prende em papéis que vestimos desde a infância. Fazemos o que esperam, não o que sentimos. Somos bons filhos, bons profissionais, bons amigos e péssimos em sermos nós mesmos. Aos poucos, a alma vai adoecendo em silêncio. Até que um dia, ela grita. Tolstói escreveu que a maior tragédia humana é viver sem questionar o porquê. A maioria das pessoas apenas sobrevive. Trabalha, consome, repete rotinas e preenche o tempo com distrações. Mas no fundo, uma angústia cresce, a sensação de estar vivo, por inércia. E se, como Tolstói, você parasse tudo e se perguntasse: isso que estou chamando de vida é mesmo viver? A resposta muitas vezes assusta. Não é fácil admitir que estamos vivendo uma mentira. É doloroso perceber que o sucesso que buscamos é um castelo de cartas, que o respeito que ganhamos é fruto de máscaras, que até os relacionamentos podem ser contratos inconscientes de conveniência. Mas como disse Tolstói, o primeiro passo para viver de verdade é ter coragem de encarar a farsa. E essa coragem é rara. A maioria prefere manter o teatro. Afinal, o papel já está ensaiado, o palco montado, o público aplaude. Mas cada aplauso ecoa como um lembrete cruel. Você está fingindo. Você sorri enquanto implode, diz sim quando queria fugir, diz que está tudo bem, quando não está. Tolstói percebeu que viver assim é morrer aos poucos, e decidiu mudar tudo. Ele abandonou as posses, a vida confortável, os elogios da alta sociedade. Foi viver no campo, com simplicidade, buscando um sentido que o dinheiro nunca entregou. E ali, na solidão e no silêncio, encontrou algo que o mundo urbano havia lhe negado: autenticidade, o retorno à essência, o encontro com a verdade. Você já se perguntou o que, de fato, é essencial? Quantas das suas dores vêm da comparação? Quantas decisões você toma apenas para parecer bem aos olhos dos outros? Tolstói via a sociedade como uma ilusão coletiva, um jogo de status, aparência e vaidade. E todo jogador acaba perdendo, mesmo quando vence. A mentira social mais perigosa é aquela que te convence a ignorar sua alma. Aquela que diz: você precisa ser alguém. Mas ser alguém, segundo quem? A indústria? A tradição? A família? Tolstói acreditava que só há liberdade verdadeira quando você para de viver para fora e começa a viver para dentro. Esse é o ponto de virada. O vazio que muitos sentem não é depressão. É a alma pedindo socorro. É o colapso interno de anos fingindo, cedendo, agradando. É o preço de uma vida que foi desenhada para os outros. E Tolstói, ao reconhecer esse abismo, decidiu mergulhar, para emergir renovado. Essa coragem é o que falta para muitos de nós. Você consegue imaginar largar tudo o que construiu? Sair da engrenagem? Abandonar os papéis?
Tolstói fez isso e foi chamado de louco, mas talvez a verdadeira loucura seja continuar se afundando em um sucesso que só traz infelicidade. Porque o que destrói não é o fracasso, é o sucesso que nos trai. A crise de Tolstói o levou a entender algo brutal. A vida só faz sentido quando deixamos de buscá-lo fora. Nada do que você conquistar vai preencher o buraco existencial, porque esse buraco foi cavado por dentro. E é por dentro que se cura. E isso só é possível quando paramos de fingir. Quando temos coragem de ser reais. Tolstói não era contra a riqueza, mas contra a escravidão disfarçada de conforto. Não era contra a religião, mas contra o dogma que afasta o homem de si mesmo. Ele não buscava respostas prontas, mas perguntas que libertassem. E talvez essa seja a chave. Parar de buscar certezas e começar a viver com presença. Quantas vezes você se traiu só para manter a imagem? Quantos nãos engoliu? Quantas vezes se calou diante do que te matava aos poucos? Tolstói acreditava que cada concessão mata um pedaço da alma e que a paz só chega quando começamos a honrar nossa verdade, ainda que doa, porque só a verdade cura. Talvez a mentira da sua vida esteja disfarçada de rotina, de estabilidade, de normalidade, mas o desconforto que você sente é o corpo tentando te acordar, a alma tentando gritar por trás do personagem que você aprendeu a ser. E se você escutar, pode ser o início da sua libertação. Tolstói acreditava que a verdade pessoal é silenciosa. Ela não precisa se provar, mas exige coragem para ser ouvida. E geralmente, ela aparece nos momentos mais simples, num incômodo, numa insônia, numa conversa que te esgota. Ela sussurra: isso não é você. A maioria vai ignorar esse chamado, vão preferir a anestesia, redes sociais, compras, vícios, distrações. Mas o vazio volta, sempre volta, e cada vez mais forte, até que você não consiga mais fingir. Tolstói deixou um alerta: ou você desperta, ou será engolido pela mentira. O problema é que despertar dói, porque exige perder. Perder pessoas, lugares, status, certezas. Mas como disse Tolstói, nada é tão forte quanto aquele que já perdeu tudo e mesmo assim escolhe a verdade. A perda se torna libertação. A dor vira renascimento. Não adianta ter uma vida perfeita no Instagram e um caos na alma. Não adianta ter dinheiro se você não tem paz. Não adianta colecionar conquistas se cada uma delas te afasta mais de quem você é. Essa é a mentira mais bem contada. Que sucesso e sentido são a mesma coisa, mas não são. Tolstói dizia que a felicidade não está nas grandes vitórias, mas na coerência entre o que você sente, pensa e faz. Quando isso se alinha, o mundo pode estar em guerra, mas por dentro existe um silêncio calmo. A verdadeira vida começa quando você para de atuar e começa, finalmente, a viver. O que te disseram que era importante ainda faz sentido? A carreira que te prometeram, os bens que te mandaram conquistar, o status que te empurraram. Tudo isso realmente alimenta a sua alma? Ou você está só seguindo um roteiro que não ousa questionar? Tolstói acreditava que uma vida sem exame é um suicídio em câmera lenta. E ele escolheu viver. O mais assustador não é perder tudo. É perceber que você nunca teve nada que fosse realmente seu. Tudo o que você chamava de eu foi aprendido, foi herdado, copiado, forçado. E quando você começa a se despir disso, é que a vida real começa. Tolstói rompeu com as instituições que sustentavam sua imagem, não por rebeldia, mas por necessidade espiritual. Ele entendeu que não podia mais sustentar uma vida que o sufocava por dentro, e teve a ousadia de fazer algo impensável, começar do zero, com verdade. Esse é o verdadeiro renascimento. Você não precisa ser Tolstói, mas precisa ser honesto consigo mesmo, precisa admitir o que dói, precisa encarar o que te consome, precisa olhar no espelho e perguntar:
É isso mesmo que eu quero viver até o fim? A resposta talvez te assuste, mas é exatamente aí que mora a liberdade, porque só quem questiona pode mudar, só quem duvida pode transformar, e só quem ousa abandonar a mentira é digno de encontrar a verdade. Tolstói mostrou que não existe iluminação sem confronto, não existe verdade sem ruptura, não existe paz sem renúncia. O que ele perdeu aos olhos do mundo foi o que ele precisou deixar para ganhar a si mesmo. Essa é a matemática da alma. A sociedade vai chamar isso de loucura, porque a sua liberdade expõe a prisão deles. A sua coragem escancara a covardia coletiva. E a sua escolha por viver com verdade vai assustar aqueles que vivem de aparência. Prepare-se para a solidão, mas também prepare-se para a leveza, para o silêncio que cura, para os relacionamentos reais, para o sono tranquilo, para a paz de quem não deve nada a ninguém. Tolstói encontrou tudo isso depois de perder o mundo. Você pode continuar fingindo, pode manter a máscara, a performance, o script, pode adiar o confronto, mas saiba, a farsa cobra juros. E uma hora a conta chega, geralmente em forma de colapso emocional. Ou você desperta por escolha, ou será acordado pela dor. Mas uma coisa é certa, ninguém escapa de si mesmo para sempre. E como Tolstói provou, quanto antes você encarar, mais cedo você começa a viver. E se esse vídeo acendeu algo dentro de você, uma dúvida, um incômodo, ou talvez aquela vontade silenciosa de mudar, não ignore. Às vezes, é nesses instantes de verdade que a vida começa de fato. Então, se isso fez sentido para você, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que também está cansado de viver uma mentira disfarçada de rotina. Pode ser exatamente o impulso que ele e você precisavam.